Já está gravando. Já. Boa noite, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, nosso trabalho presencial pela internet, Facebook, como diz o Dr. Sérgio, um trabalho híbrido. Bonita palavra, né? Hoje, 13 de dezembro de 2023, 8 horas em ponto, e nós estamos aqui com o nosso querido Luiz Armando, que vai falar sobre pai e amigo. Olha que importante, né? Para encerrar o nosso ano, já que hoje é a nossa última live do ano, o último trabalho do ano. Aí voltaremos somente dia 17 de janeiro, quarta-feira. Vocês anotem para estarem de volta e participarem conosco de novamente das nossas cronoterapias. Não está sendo áudio, mas pode ir rolando. É assim aqui. Não, é aqui, é na live. Ah, sem a caixinha? Acho que sem a capa só. Bom, de qualquer forma, então, vamos dar sequência ao nosso trabalho, enquanto o nosso sonoplasta, não está saindo áudio, diretor de imagem aí vai programando, né, para que a gente possa ter os dois. Então vamos lá, vamos orar pedindo a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos abençoe, que nos proteja, que nos permita, neste último trabalho do ano, recebamos todas as luzes necessárias, todas as curas que viemos buscar, todos os trabalhos que aqui viemos encontrar, e que possamos, Mestre Jesus, estar prontos para te homenagearmos neste final de ano, neste Natal, Mestre Jesus. Agradecer por tudo aquilo que recebemos no ano de 2023 e que possamos pedir muito trabalho voluntário, muito trabalho espiritual para o ano de 2024 e assim seguirmos em frente no pagamento das nossas dívidas, que são grandes, e nós aqui estamos com muita vontade, com muito amor, para entregar a todos vocês. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Meu assistente aqui. O livro Palavras de Vida Eterna é a base para o nosso comentário de hoje. A mensagem ele falou pais e amigos, pais e filhos, não pai e filho. E o nosso amigo Emmanuel, que na realidade estava desenvolvendo várias abordagens sobre as parábolas dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, na realidade se baseia na parábola do filho pródigo. Essa parábola é bastante conhecida, ela na realidade vai contar a história de um pai que tinha 2 filhos, e um belo dia o mais novo pediu para o pai pegar e dividir aquilo que seria de direito dele, né? Como se isso fosse possível. Na realidade, se um filho chegar para o pai e falar isso hoje, ele já perdeu, né? Então, na realidade, na história lá que Jesus contou, o cara fez lá as contas e fez a divisão. E deu o que era do direito do jovem, e o jovem foi-se embora. E, na realidade, foi para uma região distante, onde ele gastou tudo que tinha, as antecipações, e sei lá mais o que, naquilo que ele achava que era mais importante para ele. E quando perdeu tudo, estava sendo uma crise bastante grande na região, e ele resolve voltar para casa. E voltando para casa, o pai o avista à distância, pelo que está na parábola, e fica muito contente. Ele fica esperando lá estático a visita do filho, a chegada do filho, ele sai correndo e corre e abraça o filho, né, perdoando ele pela sua forma de agir, talvez até sabendo tudo o que tinha acontecido, né? E o Espírito Emmanuel usa isso para, na realidade, fazer-nos pensar um pouquinho em Deus. E a ideia de Deus, acredito, né? Todo mundo aqui deve ter a sua. E apenas há 37 séculos atrás, parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Até porque, na realidade, estudos feitos aí no final do século XX, por um grande especialista em reencarnação,
ele fez uma conta interessante. Ele pegou a informação que o Emmanuel tinha dado no livro Roteiro, de 1952, na mensagem número 9, onde o Espírito Emmanuel diz que a população espiritual do planeta Terra é algo em torno de 22 bilhões. Isso foi em 1952. A população aqui da região em que vivemos, né, porque existem outras regiões, a região do Cardoso, na verdade, era de 2 bilhões, segundo dizem aí os estatísticos oficiais. 22 para 2, né? Em 74, menos de 22 anos depois, a população já tinha dobrado daqui. Já era de 2, passou para 4 e lá, evidentemente, a diferença, né? E de 74 para 2012, nós chegamos a 7,5 bilhões aqui, e lá a diferença. Então, pode-se presumir que, na realidade, não é fácil reencarnar. A fila é muito grande, né? E o Dr. Hernani, que tivemos o privilégio de conhecer, e usar um pouquinho dele, porque a gente editava uma revista aí durante 36 anos, e o Dr. Hernani foi personagem presente em muitas delas, porque além de ser um grande pesquisador da reencarnação, ele deixou guardado para nós aí um livro intitulado Reencarnação no Brasil, onde ele, seguindo os critérios do americano, ou melhor, do canadense, que trabalhava na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e que se tornou uma celebridade, pelo menos para aqueles que interessam-se por esse assunto, né? Porque as igrejas do lado ocidental da Terra, a católica, a americana, que segue, na verdade, uma derivação da Igreja Católica por conta do Henrique VIII, né? O Henrique VIII estava a fim de se divorciar e a Igreja não autorizava esse procedimento. O Henrique VIII era um rei inglês. Então, na realidade, ele resolveu por conta própria, ele mandou decapitar a primeira mulher e casou com a segunda, né? E para mostrar que ele realmente tinha poder, ele criou a Igreja Anglicana, que segue mais ou menos os mesmos princípios da Igreja Católica, mas o mais trágico é que realmente considera a reencarnação como uma coisa que não deve ser levada em conta, o que começou a acontecer no século VI, por volta do ano 550, mais ou menos, uma decisão política de um imperador chamado Teodoro, provocou um concílio à revelia do Papa, porque o Papa estava lá no Vaticano, né? Poucas pessoas sabem também, mas houve um pouco antes, aliás, um pouco depois, uma divisão da própria igreja, né? Então existe a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A ortodoxa não concorda com muitas das coisas que Roma decide. O Bento XVI, quando passou por lá, decidiu lá fazer uma aproximação com o patriarca, né, que foi o Papa deles. Mas o patriarca até o recebeu na cidade de Istambul, onde na realidade está sediada essa facção da igreja, né, essa divisão da igreja, mas não deu lá muita importância para o Bento XVI, né, mostrando que para eles não tem muita coisa. E essa ideia, ela disseminou-se pelo oeste da Europa, né? Rússia, tem um monte de países, aqueles países mais assim, fechados, que estavam presos até os anos 80, quando Gorbachev entrou na história e acabou de derrubar o muro de Berlim, né? Então o que acontece é que é um movimento libertário. E, na verdade, todos os países que estavam sob as asas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas praticamente se tornaram independentes. A Ucrânia fazia parte dessa URSS, né? E, na realidade, a Ucrânia tem muitos elementos minérios e outras coisas mais, e o nosso amigo Putin tentou reaver isso recentemente. Não resultou em nada mais do que a morte de milhares de pessoas, prejuízos assim extraordinariamente grandes do ponto de vista material, destruindo construções, prédios e muitas coisas mais. Não resolveu nada, estamos chegando a lugar nenhum. Ainda ferrou os outros europeus, cortou lá o fornecimento de gás, porque o inverno lá para cima tá pesado, né? Chega a menos 15, menos 50, coisa assim horrível. Então precisa de aquecedor. Todas as casas têm os aquecedores. E lá eles não têm a energia dita limpa, né? Chamada energia elétrica, que a gente tem que produzir a partir da água.
e na realidade eles dependem muito de petróleo e gás. Dizem que nós, por causa dessa confusão no nosso Sol, né? Porque dizem que essa confusão do calor excessivo, que ainda é só o começo, né? No verão ainda nem chegou, ele se deve ao desmatamento da Amazônia. Mas isso é conversa de quem tem interesse na Amazônia do ponto de vista também das riquezas que lá estão, né? Então, na realidade, em 2008, a gente fez um trabalho muito interessante sobre a transição planetária, porque na época se comentava muito sobre a tal da profecia maia, né? E a gente fez aí uns apanhados e descobriu que era tudo uma grande baboseira, porque na verdade os maias tinham feito uma projeção baseada na astronomia do futuro, a astrologia, né? Também leva em conta a astronomia. E na realidade, passando em 2012, nós estamos aqui, né? Assim como passou o bug do milênio na virada do século XX para XXI, os bancos iam ter colapso, o dinheiro ia sumir, evaporar, tudo bobagem, né? Os terroristas de plantão. Mas naquela época a gente apurou muitas coisas interessantes, e uma delas tem relação com o Sol. Há uns 15 dias atrás eu vi o Miguel Nicoleles, não sei quem lembra do Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles é um cientista brasileiro que trabalha lá pelos Estados Unidos, e ele estava desenvolvendo, acho que está ainda, né, o exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? O exoesqueleto é uma espécie de uma indumentária, né, que é acoplada no corpo do cara que é lesado de medula. Então, isso permite que o cara levante, que o cara ande, que o cara faça movimentos, porque é uma espécie de um suplemento, né? Isso poderia ser apresentado naquela Copa de Fome que o Brasil levou de ferro danado, mas na verdade a Globo deu importância para o ônibus que estava saindo da concentração e não mostrou, porque ele foi lá no centro do campo para mostrar um cara levantando, um lesado medular, né? Mas aí o Nicoleles estava falando aquilo que nós falamos em 2008, sobre qual pouca coisa se fala, né? Então, nos anos 70, um consórcio americano-japonês mandou para metade da distância entre a Terra e o Sol um satélite chamado SOHO, S-O-H-O, que é igual esses cabeleireiros dele de São Paulo, né? Ele fez homenagem ao satélite. E o satélite ia ficar 75 milhões de quilômetros da Terra, e ele ficaria monitorando o Sol, porque sabia-se pouco a respeito do Sol. Então, uma coisa que foi descoberta ao longo dos anos é que o Sol tem ciclos. São ciclos de 11 em 11 anos. Ciclos de grande agitação, onde acontecem explosões solares na superfície dele colossais, que atingem o planeta que está na frente, né? Porque, na realidade, o sistema solar é uma coisa circular, né? Nem é circular, é elíptica, né? E os planetas não estão alinhados. Um está mais na frente, outro está mais atrás. Então, quem estiver na frente vai se ferrar, né? E se ferra mesmo. Se você está sentindo aquele calor, essa confusão climática, tem a ver com isso. Porque nós estamos, como o Nicoleles falou, no período de grande intensidade. Então, tem intensidade grande e depois estabilização. Até 2025 nós estamos nessa intensidade. Então, essa intensidade ela provoca temperaturas absurdas do ponto de vista calor. E as temperaturas elas influem diretamente em várias coisas. O magnetismo do nosso corpo, no nosso humor, ela influi no magnetismo da Terra, influi no magnetismo dos satélites que circundam a Terra, que são milhares de telecomunicações e de outras coisas mais. Não sei quem viu, porque as emissoras não deram muita importância a isso. Não sei se foi Azul ou Gol, nos últimos 20 dias, pediram para que os seus aviões não saíssem dos aeroportos, porque o sistema de GPS estava variado por causa desse problema. Quando nós fizemos o trabalho em 2008, uma coisa que aconteceu foi justamente no Canadá, porque o sol que bate aqui não é o mesmo que bate no hemisfério norte, né? Isso eu descobri pelo Chico Xavier, porque parece que não é geólogo nem nada, né? Veio aqui em 71 um cientista hindu que queria conhecer Chico Xavier, chamado Remendras Banerjee. E aí, nessa época, havia lá no Pinheiros
anualmente uma grande festividade onde o Chico Xavier era o ponto de referência. E o René Andrés Banerjee, Cornélio Guimarães Arrati, Genor de Melo Pegado, mais um monte de cabeção aí, foram lá porque o René Andrés Banerjee queria conversar com o Chico. Ele já ouvia falar no Chico. Bom, e para encurtar a história, porque o Clóvis Tolima fez lá, o que aconteceu foi que, na realidade, eles chegaram lá, estava assim, o Chico falou, eu não posso atendê-lo aqui. Vou pedir para a Nena, né? Nena é grande amiga dele aqui em São Paulo, dona Nena, lá do Centro Espírito União, para fazermos uma reunião na casa dela. E chamaram a dona Nena, que estava lá, e ficou acertado dele. Foram lá. E o Chico Xavier falou um monte de coisa assim, absolutamente surpreendente, né? E uma das coisas que ele fala é que o gado, acho que é zebu, Nelore, deu muito certo no Triângulo Mineiro. Primeiro porque a incidência do Sol naquela região é a mesma da Mesopotâmia e da Índia. Então o solo, o próprio clima, favorece a manutenção, a preservação dessa espécie. Disse também que os que trouxeram as matrizes dos bois, não sei se é Nelore ou zebu, para o Brasil eram hindus reencarnados naquela região. E pela profunda atração que tinham lá pelo bovino, né, eles foram lá buscar as matrizes, mas eles eram originários da Índia. Então, essa história do Sol incidir nessa região também acontece em outras regiões da Terra. Né? O Sol que bate aqui em São Paulo não é o mesmo que bate lá em Nova York. E por aí vai. Né? Então, na realidade, o que os nossos cientistas falaram, e o que o Nicoleles falou outro dia, é que pode haver um colapso no sistema de satélites que circulam na Terra, porque eles têm uma tolerância ao calor, só que o calor agora está muito além daquilo que os cientistas haviam previsto. Você já pensou se vivesse sem internet, se vivesse sem WhatsApp, sem Facebook? É um suicídio coletivo, né? Porque tem gente que vive lá, já acorda com o negócio na mão, passa o dia inteiro vendo besteira, né? Nada que preste. As coisas que prestam, as pessoas não prestam muita atenção, é só ver na internet o número de visualizações com uma goiaba que nem a Taylor Swift. São milhões de visualizações. Mas veja aí um comentário aí de um cara mais sério, que nem o Nicoleles, né? Vê quantas pessoas vê. 1.000, 2.000, nada mais que isso. Então, só que as pessoas não querem aprender, elas querem se iludir, né? Então, voltando ao tema da abordagem, nós estamos falando de Deus, né? Nós, há 37 séculos atrás, através de um cidadão chamado Moisés, ouvimos falar que existe um único Deus. Por sinal, ele veio à Terra, porque ele é um personagem realmente que vem de outros mundos, mais afastados que a Terra, para fazer isso, para disseminar a ideia do Deus único, porque havia muitos deuses na época. Né? Então Moisés tentou, humanizou esse Deus dentro da nossa cachola. Quando eu falo assim, vamos pensar em Deus, a primeira ideia que eu coloco é uma pessoa parecida com a gente, né? Mas na realidade Deus é bem diferente. Jesus veio lá em 2000 anos atrás e na realidade falou que ele é o Pai Nosso, o tal do Deus, né? Chico Xavier, no livro Na Era do Espírito, encasquetou porque queria saber como é que era Deus. E teimou, e o Emmanuel falou assim, é melhor você ficar com a ideia de Jesus, do Pai. É mais fácil de você entender. Aí o Chico insistiu em citar no livro Na Era do Espírito. Aí o Emmanuel promoveu a projeção de painéis na frente dele, que iam mostrando a Terra, o sistema solar, a galáxia. Bom, foi assim um aprofundamento e uma ampliação das ideias. Chegou uma hora que o Chico, a cabeça dele já não aguentava. Então Deus está se expressando através dessa criação. Então nós estamos sabendo hoje, pelo tal do James Webb, que é um telescópio que está a milhões, que está a 1 milhão de quilômetros daqui da Terra, e está projetando imagens que capta lá dos limites possíveis do universo, né, do cosmos, que não existe limites, porque ele está em expansão, pelo que a própria ciência já afirmava antes do James Webb surgir na história. Então, você fica imaginando assim, se o dono do mundo está lá na frente, fazendo seus projetos, desenvolvendo o universo, como é que ele pode estar por dentro? Como é que ele pode saber tudo o que você faz, te ajudar na hora que você precisa? Então é assim,
O governador de São Paulo, nem sei, acho que chama Tarcísio, né? Você sabe se ele sabe quem é você? Você sabe quem é ele? Ele é Deus. Como você chegar nele, como você tem que fazer? Você tem que fazer através de assessores, através de entrevistas, através de reuniões que você possivelmente marque, através de requerimentos. Para você falar com Deus, você tem um monte de gente no caminho. Você tem o seu anjo guardião, você tem os seus espíritos familiares, você tem outras entidades espirituais que estão aí ao seu lado. E acima deles existem outros. O nosso amigo Lacordaire, que é um cara que foi cabeçudo também lá na época do Kardec, ele morreu em 1853, quando o Espiritismo ainda não tinha nascido. Mas ele já se integra do Espírito da Verdade. Ele foi cardeal da igreja de Notre Dame, lá na cidade de Paris, que é uma igreja famosíssima, né? Um bairro chamado Montmartre. Ele foi jornalista, ele foi advogado e foi padre. Foi tudo isso, né? E quando ele desencarna, ele começa a se manifestar na Sociedade Espírita de Paris e em várias regiões da Europa, porque o Espiritismo, ele, na realidade, encontrou em Allan Kardec quem? Um cara que fez uma síntese dos conhecimentos que a espiritualidade derramava sobre toda a Europa. Se nós procurarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais conhecido por todos, né? E olharmos nas instruções dos Espíritos a procedência de cada uma daquelas mensagens que estão lá, vocês vão ver que são mensagens escritas em Havre, em Genebra, em Bordeaux, em Bordeaux, em várias regiões da Europa, né? Bruxelas. Então, Kardec ele foi recebendo, ele recebia uma média de 300 cartas por mês, que é muito. E, na realidade, ele recebia essas cartas de vários grupos espíritas que existiam pela Europa, muitos deles mesmo antes do Espiritismo aparecer, e, evidentemente, aproveitava aquilo que poderia ser do interesse geral. Há um número da revista em que fala que não vai responder assuntos pessoais, ele vai só responder cartas que têm conteúdo que interesse para a coletividade em nome do Espiritismo, né? Então, na realidade, o Lacordaire vai falar assim: no mundo espiritual existe uma hierarquização, vai dos anjos, arcanjos, vai subindo, e lá no ápice dessa escala existe uma elite, vamos dizer assim, de espíritos que são conhecidos lá no mundo espiritual como Cristos. Então Jesus faz parte desse time. E Jesus foi um indivíduo que há 4,6 milhões de anos atrás assumiu a responsabilidade de fazer a Terra surgir. O São João, o evangelista, ele fala isso justamente no capítulo 1, versículo 1 do livro dele, do Evangelho de São João. No princípio, ele, Jesus, estava com Deus, porque essa elite está lá na antessala de Deus, né? Tudo aquilo que aqui há foi por ele concebido e criado, está escrito lá no versículo 3, e no versículo 10 o São João vai repetir a mesma história. O Jesus é o cara. Então, na realidade, há 4,6 milhões de anos, ele foi, perante aqueles outros Cristos, a pessoa que assumiu a responsabilidade de fazer surgir a Terra. A Terra começa a ser construída assim, né? Primeiro, a partir de uma parte da nebulosa solar, existe a formatação, porque o modelito que existe é todo esférico, né? Houve o resfriamento daquilo lá ao longo de milênios. Depois do resfriamento, né, começou a organização da vegetação, o surgimento dos oceanos. E como nós falávamos do Sol, né, que vai subindo de temperatura, né, semana que vem diz que vai ser bom para fritar ovo no asfalto, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: abaixo de onde nós estamos pisando aqui existe uma camada conhecida como placa tectônica, que até 2004 ninguém sabia que existia. Era um segredo guardado lá pelos cientistas. Aí aconteceu aquele negócio lá na Indonésia, que matou quase 400 mil pessoas assim, ó. A onda foi, voltou e já levou um monte de gente de nível, né? Então o repórter da Globo que estava falando, ele foi o primeiro repórter internacional a chegar lá. Disse que era uma coisa assim horrorosa, a quantidade de pessoas assim empilhadas na beira da praia, estavam lá naquele calor, aquela transformação natural, né?
Então, na realidade, nós descobrimos pelo tsunami da Indonésia, depois do tsunami lá da Fukushima, no Japão, descobrimos que existem placas tectônicas. Mas abaixo das placas nós temos o quê? Aquela meleca que o vulcão gospe. E por que o vulcão gospe? Justamente porque a Terra, internamente, forma muita pressão por causa da temperatura. O calor daquilo lá, que é aquele negócio que sai lá do vulcão, né, que depois desce, cristaliza, se consolida. Então é assim. Nós estamos num período de intensa atividade do Sol. Nos últimos anos, a quantidade de vulcões que entraram em atividade é muito grande. Nem começou a acontecer o principal. Porque uma das coisas que está acontecendo, mas a gente não ouviu falar muito, mas está acontecendo faz algum tempo, não é por causa da destruição da Amazônia, é o derretimento da Groenlândia. É uma pedra de gelo monstro que está elevando a água dos oceanos, que está mudando a química da água dos oceanos, que está mudando a temperatura da água dos oceanos. Muitas áreas litorâneas, eu fui a Olinda em 95, no congresso que teve lá, e Olinda já estava meio submerso, ilha comprida aqui embaixo, do litoral sul. Saquaré é uma cidade do Rio de Janeiro que está acontecendo a mesma coisa. Ela está desaparecendo pela elevação da água do oceano. Fortaleza tem um muro lá, construído para evitar que o mar invada a área das construções, a beira-mar, por causa desse fenômeno. Então isso tende a agravar-se, né, causando grandes prejuízos para as pessoas. Sem falar que no calorzão que a gente está enfrentando, que vai complicar a produção de alimentos. Não sei se vocês têm acompanhado lá na Inglaterra as notícias, né? O primeiro-ministro lá sugeriu que as pessoas guardassem comida em casa. Guardassem velas, guardassem lanternas, né? Diante das coisas que certamente vão acontecer. Na Alemanha está acontecendo a mesma coisa. Agora, por que será que eles falam isso? Para encher a paciência do povo? Porque o povo também não está nem aí, né? O povo está preocupado com o Taylor Swift e outras coisas mais, né? A mulher que morreu lá na Taylor Swift. Então, na realidade, a história de Pai, que é o nosso Deus, Emmanuel diz que ele nunca deixa de nos assistir. Ele não tem lá muita preocupação com as bobagens que a gente faz, porque a gente faz muitas. E descendo ao nível de compreensão que nós temos, nós vemos que o Espiritismo nos sugere uma mudança interior das nossas ideias, dos nossos sentimentos, para que as nossas relações uns com os outros, principalmente em casa, que geralmente é mais complicado, elas sejam mais harmonizadas. Isso, certamente, facilita até a assistência do mundo espiritual para nós, né? Porque eles também não estão dormindo, eles também são sempre. Geralmente, quando a gente dorme à noite, saímos do corpo, estamos em contato com esses caras aí que estão tentando nos ajudar. Agora, se nós facilitamos o trabalho para ser ajudado ou não, é realmente uma coisa que cada um pode responder a si mesmo. Confia e segue, mensagem que Emmanuel usa para terminar os nossos comentários de hoje, deste ano. Né? Segue fazendo o bem. Deus te guarda e inspira. Quem mais caminha à frente é sempre quem mais serve. Pedra, lama, espinheiro, quem trabalha, prossegue. Alguém busca em trabalho, continua servindo. Haja o que houver à noite, ninguém prende a alvorada. A luz dissolve as trevas. Segue e confia em Deus. Que Ele nos abençoe. E agora vamos então dar sequência ao nosso trabalho e fazermos a nossa parte, né? Que é nada mais nada menos do que as vibrações. E vamos fazer as nossas vibrações inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todos os povos, em lutas, em guerras, em especial Israel e o Hamas, o Hezbollah, a Ucrânia, a Rússia, Venezuela e Guianas,
todos esses países possam dialogar, possam encontrar a paz para todos os povos, para que cessem as mortes, cessem as destruições. Vamos lembrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem um caminho para o progresso do nosso país, com muita saúde, com muita educação, com muita alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, queridos amigos, por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. E nós vamos vibrar com muito amor também por todos os detentos, que eles possam, num momento de reflexão, num momento de paz, se arrependerem dos seus males praticados, pedir perdão a Deus e a todos por tudo aquilo que causaram de mal, que causaram de prejuízo. E nós vamos vibrar também com muito amor, com muito carinho, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e nos Vales dos Suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, ajudá-los, encaminhá-los aos hospitais, às casas de saúde do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser a diretriz para que esses irmãos se livrem dos seus vícios, para que esses irmãos encontrem um caminho a trilhar de amor, de paz e de carinho. Vamos lembrar também, querido Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos encontrem no teu exemplo o caminho a seguir de progresso, de elevação espiritual. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único, universal, que o que Ele quer é a paz entre todos os homens. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia, onde haja uma desarmonia, Mestre Jesus, que as suas bênçãos, o teu manto sagrado ali esteja presente, envolvendo, abençoando a todos que ali residem. Vamos vibrar por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para resgatarem esses irmãos desaparecidos. Vibremos por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que a tua luz abençoada, Mestre Jesus, nos envolva, traga paz a eles e equilíbrio. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes dos irmãos que se encontram na nossa live de hoje, no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos recebam as suas curas, recebam aquilo que necessitam para serem curados. Recebam bênçãos de Jesus de amor e de paz. Vamos lembrar também, querido Mestre Jesus, pelos nossos lares. E que nos nossos lares possamos receber as tuas luzes brancas, esterilizadoras, a limpar pisos, tetos, paredes. Vamos lembrar também pelos nossos desafetos, desta encarnação e de encarnações passadas. Que possam os nossos amigos do plano maior da espiritualidade levar o nosso pedido de perdão, o nosso sincero arrependimento pelos males praticados. E que possamos, Mestre Jesus, trilharmos o caminho do amor, da paz e do reencontro com esses irmãos. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que as tuas luzes, Mestre Jesus, nos envolvam, que as correntes médicas aqui presentes possam nos curar, a equilibrar as nossas dores, nossos problemas emocionais, que nós possamos ficar tranquilos, equilibrados e seguir em frente, Mestre Jesus, no cumprimento das nossas tarefas nesta encarnação.
Vamos pedir também, Mestre Jesus, que as correntes médicas aqui presentes possam fluidificar as águas daqueles que se encontram na nossa live, as águas daqueles que aqui trouxeram as suas águas para serem fluidificadas. E que Deus Pai possa nos abençoar agora e sempre. Agradecemos mais uma vez a Jesus pela oportunidade de estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Estarmos trabalhando, estarmos frequentando, estarmos obtendo as curas que aqui nós viemos buscar. Nós te agradecemos imensamente, Mestre Jesus, por todo este ano em que aqui pudemos vir, em que aqui pudemos estar trabalhando, estar recebendo, e que possamos, Mestre Jesus, no próximo ano, estarmos muito unidos, muito fortalecidos na tua fé, para seguirmos em frente na nossa jornada. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Os nossos recadinhos, como sempre, né? O recadinho da cesta básica, eu vou pular, né? Porque o ano já acabou e a gente, então, só relembra que temos cestas básicas. Quem puder nos ajudar para o ano que vem, a gente agradece imensamente. O bazar que temos no fundo da casa, quando vocês saem da sala de cromoterapia, é um bazar para vocês poderem adquirir alguma coisa. Esse dinheiro será revertido em prol das cestas básicas, da manutenção da nossa casa também. Vamos falar também que vamos iniciar no ano que vem novo curso básico. Aqueles que se interessarem em aprender sobre a doutrina podem fazer a inscrição com a Margarida, e no começo do ano o professor Carlos vai montar o grupo e chama vocês para participar. Também aqueles que já fizeram o curso básico esse ano, para o ano que vem teremos o curso de orientação e educação mediúnica. Então, devem fazer, devem participar para poder trabalhar, fazer o seu trabalho voluntário dentro da casa. Na quinta-feira nós sempre temos entrevista de orientação, né? Física, espiritual, emocional. Aqueles que quiserem passar por essa entrevista, é só fazer o agendamento com a Margarida ali na recepção, e a Margarida agenda para vocês amanhã. Amanhã é o último dia de trabalho da nossa casa em 2023, e o nosso querido Cláudio Mir estará aí para poder realizar esse trabalho de orientação com muito amor e com muito carinho. Sempre lembrando vocês que no último sábado de cada mês nós teremos o nosso tratamento de cura. Em dezembro, em virtude do Réveillon, não teremos, e o primeiro de 2024 será em 2 de fevereiro de 2024, um sábado. Não será o último de janeiro, porque o último de janeiro coincide com o feriado do dia 25. Aí todo mundo quer viajar, ninguém quer vir no trabalho. Então, a gente adiou para o dia 2, para que todos vocês possam vir, ou aqueles que estão inscritos, né? Para participar desse trabalho de cura, é obrigatório passar pela entrevista com o Cláudio Mir. E no andar de cima nós temos a nossa biblioteca, que tem muitos e muitos livros. Livro de estudo, livro de romance, livro de todos os tipos que vocês quiserem, obviamente que é da doutrina espírita. Sempre lembrando que nós fazemos as nossas lives aqui na quarta-feira, o processo híbrido, e nos domingos, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. A última live desse ano será no próximo domingo, dia 17. E depois só voltaremos a fazer a live em janeiro, dia 21 de janeiro, se não me falha a memória, é o primeiro domingo que faremos a nossa live no Facebook. E para aqueles que quiserem trazer as suas águas, né? Muita gente já traz, aqueles que quiserem trazer sua garrafinha de água para fluidificar durante a sua cromoterapia, podem trazer, levar na sala, estampem a garrafinha quando estiverem ali e poderão então receber as bênçãos de Jesus, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui conosco esse ano. Desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos vocês, muito amor, muito carinho, e que o ano que vem nós estejamos aqui de novo a partir do dia
17 de janeiro. Tá bom? Um beijo para todos. Fiquem com Deus.